RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta segunda-feira, após um final de semana aí com goleada do Grêmio diante do Botafogo, jogo no sábado na Arena, e ontem um empate com o Cruzeiro do Internacional lá em Belo Horizonte, o Internacional que, olha, não continua o tabu, são 32 anos sem vitória lá em Belo Horizonte, mas um resultado, até pela combinação de resultados, o empate do líder São Paulo, o Internacional se manteve na vice-liderança e com aquela mesma distância ainda de 3 pontos. Rodada no meio de semana, porque entramos no Clássico Grenal. Próximo domingo, Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Mas antes disso, tem o Grêmio quinta-feira com o Santos lá na Vila e o Internacional na quarta-feira, um jogaço aqui no Beira-Rio com o Flamengo. Mas não dá para dizer que mesmo com esses dois jogos não vivam já o Grenal do próximo domingo. Mesmo dizendo que não, mas isso aí acontece, não tem como fugir disso. Nós temos inclusive 2 ex-jogadores aqui, né, que participaram muito de Clássico Grenal e até vamos saber se isso aí existe ou não existe mesmo. Bom, para tratarmos desses e outros assuntos, comigo Flávio Ordoc, conselheiro colorado, que inclusive chegou há pouco com a delegação do Internacional lá de Belo Horizonte. Raul, grande Raul, beleza? Ademir Maria, tranquilo, já jantou? Vamos jantar depois no barranco. Claro, como sempre, né, Raul? Bom, você sabe que você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do estado. Mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, você tem o hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook. Inclusive, você manda sua mensagem e aí ela fica passando no rodapé do seu televisor. Importante que você também mande a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. Importante também que você compartilhe com seus amigos, porque ontem completamos apenas 2 meses da nossa RDC TV, uma TV genuinamente gaúcha, com foco no estado do Rio Grande do Sul. São quase 30 programas ao vivo. Então, muita gente ainda não conhece pelo tempo, né? Então, você compartilhe e vai nos acompanhando no nosso Dois Toques, toda a programação da nossa RDC TV. Você participa também através do nosso WhatsApp, 998159990, 998159990. Então, mande a sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, faça o programa conosco. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 60 anos, nossa força é tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Demiro, como é que foi essa rodada aí, na tua avaliação, o Grêmio com uma goleada, o Grêmio também foi um dos beneficiados, né? Nessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, porque os da frente todos seguraram, empataram e o Grêmio venceu, goleou e venceu, fez 3 pontos e aí hoje divide aí a quarta posição em termos de número de pontuação com o Palmeiras, mas ganha nos critérios. Voltou ao G4 o Grêmio. O Grêmio também tem o foco aí na Libertadores da América, que é o principal do Grêmio, né? Confirmados as datas desde a última sexta-feira, 19, o primeiro jogo contra o Atlético Tucumã, lá na Argentina, e o segundo jogo, dia 2 de outubro, na volta aqui na Arena. Mas o Grêmio também está na parada, né? Está na parada e esse resultado deu mais ânimo ao Grêmio também. Mais ânimo até, porque o Grêmio jogou uma partida excepcional. O Grêmio conseguiu realmente, com as dificuldades do time do campo molhado, encharcado, a chuva caindo, jogando em velocidade. Quando retinha a bola já saía em velocidade, mesmo tendo as dificuldades do campo. E o Botafogo não foi empecilho nenhum para o Grêmio. O Botafogo se confundiu muito taticamente, não se postava muito bem dentro do campo e o Grêmio aproveitava os espaços. Então o Grêmio aproveitando esse espaço... Só um pouquinho, Odemir, provavelmente só um pouquinho. Teu microfone está com problema no áudio, então quando a gente providencia, né? Isso, o programa ao vivo é assim. Raul, esse jogo do Grêmio aí, o Odemir fazia referência aí também à questão do Botafogo, um time fraquíssimo, o time do Botafogo, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, esse problema do Botafogo, né? O Grêmio tem uma dinâmica de jogo que ele não titubeia e não altera, independentemente do adversário que enfrenta. O Grêmio tem se postado
da mesma maneira contra qualquer adversário, seja ele mais forte, seja ele mais fraco, e independente até da competição que ele participa. O Grêmio tem primado por manter uma forma de jogar. O Renato tem dito isso nas suas entrevistas, né, que ele não abre mão, né, do Grêmio atacar, do Grêmio impor um ritmo de jogo, com muito tabelamento, muita troca de passe, né? E é isso. O Botafogo não foi páreo, o Ademir frisou bem, não teve qualquer possibilidade de segurar a equipe do Grêmio, né? E o Grêmio do início ao fim tomou conta, apesar do gramado, né? Pois é, o Renato mais uma vez é ruim, né? Até pelo jeito que o Grêmio joga. A vez anterior foi em função dos shows, mas isso não tem como se eximir disso aí, né, Flávio? O Internacional também tem esse tipo de situação. O Palmeiras, hoje são arenas, são multiusos, ou seja, né? São arenas multiusos, então as parcerias te obrigam exatamente a isso, a ter que conviver com esse tipo de situação, né? Embora haja um prejuízo, evidentemente, técnico. E o Grêmio teve uma mudança toda de gramado recentemente, né? O Renato... só o Renato que pode dizer isso. Não, mas ali... O Renato chegou ao ponto de dizer, antes durante a Copa, houve uma mudança, né? Do gramado, e ele chegou a dizer, se eu estivesse aqui na época, essa parceria com a S não teria saído. Mas, Cadu, mas ali foi... Agora, nesse último jogo, o problema foi a drenagem, né? Que não funcionou. Porque iniciou o jogo, parecia que tinha muita água ainda em cima no terreno, né? Então ela não fluiu ali, o gramado moderno. Então não foi nem problema aí dos shows, eu acredito, né? Outro tipo de uso que é dado para o gramado, para que otimize ali, esse tipo de arena, né? Mas, então, uma drenagem, não sei qual o problema, aí é um problema técnico ali que pode ser resolvido. E o Renato tem razão em reclamar, né? Porque se o time não vai bem, o time não joga bem, ele também sofre a crítica, a reclamação. Então, e o tipo de futebol do Grêmio tem que ter um gramado, aliás, não é que tem que ter. Quanto melhor o gramado, mais ajuda ainda a fluir o jogo do Grêmio. Nosso problema técnico, falando em problema técnico, já que já resolveu o problema técnico, o Ademir ali, você viu alguém ali, viu um braço ali, não era problema, era o nosso técnico. É do jogo. O problema ao vivo, assim, era o nosso técnico estava tentando ali arrumar o microfone do Ademir. Se já estiver legal, tá legal, faz um teste aí, Ademir. Vou fazer um teste no ar aí. Não, mas eu acho que deve estar bem. Agora já está bem? Mas é isso, a televisão quando se vem, que nem a RTV, vem assim, tocando com todo esse aparato aí moderno, isso aí Cadu, isso só tem que progredir e crescer ainda mais. Nós ficamos satisfeitos por participar. A RDC é uma TV moderna, ela consegue bloquear só no GPS. Só no GPS. Só no GPS. Ela bloqueia quem ela não quer ouvir, ela bloqueia. Eu estava falando demais, né? O Ribeiro Neto, os programas de domingo, já se fez isso, que ele fala muito, então corta. Você deu conta. E aí, Ademir, e esse jogo do Internacional, antes de fazer com o Flávio, né? O Flávio vai nos trazer todas as quentes aqui, estava com a delegação agora, né? Chegou há pouco, né? Acabou de chegar. A repercussão sempre vem no gol, né? Vem jogo no tático, né, Cadu? Um jogo muito tático pelo lado internacional. Olha aí, o pessoal está perguntando qual é. Quem pelo lado do Cruzeiro, né? Só quem é que está perguntando qual o meu palpite para o Grenal? Olha, é complicado. Grenal, meu amigo, Grenal, tem palpite Grenal. Né? Como se diz Grenal? É complicado. O Grenal sempre tem aquela situação, às vezes sempre um está numa melhor situação do que o outro. Mas não é o caso agora, né? Pois é, eu acho que até de uma certa maneira existe uma paridade. Existe um equilíbrio. Mas Grenal sempre um está num melhor momento que o outro. Mas mesmo tendo equilíbrio. O favoritismo ela existe, pode existir pelo momento, talvez pelo momento, mas um partido que a bola rola, esse favoritismo aí acaba de existir. Quantas oportunidades que um era mais superior ao outro e aquele que não era tão superior acabou ganhando. Até porque o Grenal é o que eu sempre digo, é uma competição dentro de uma competição. Né? Mas isso é muito fora. O Grenal sabe bem disso. Cadu, isso é encarado pelo jogador muito fora do espaço dos jogadores. O Grenal ele é muito discutido, o favoritismo pela imprensa, isso tudo é colocado fora daquele amplo dos jogadores. O jogador sempre pensa,
Entrar, disputar um Grenal, vai ficar, né? Quando a gente pensa entrando em campo, posso ficar na história dos Grenais, então eu tenho que jogar, eu tenho que fazer o máximo possível para que eu possa fazer um bom futebol. E Grenal, tanto é verdade que marca, é que o Flávio, essa virada do Internacional, ela passou a ser exatamente do Grenal do primeiro turno. Quando o Internacional chegou jogando de uma maneira, e o Renato foi que disse, o Internacional jogou como time de Série B, mas essa era a proposta do Internacional. Se ali não acontecesse um resultado que não fosse um empate ou uma derrota, olha, ia acontecer ter arrasado. Ia ser técnico demitido, ia ter gente que ia sair fora. E o Internacional, ali foi o divisor de águas do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Exatamente num clássico Grenal. Boa noite, Cadu. Boa noite aos nossos telespectadores. Ademir Maria, Raul, é um prazer poder dividir uma bancada com vocês, a gente que gosta do futebol. Cadu, chegando de Belo Horizonte, um jogo muito importante ontem, 7 jogos que o Inter... Com sabor de vitória? Com sabor de ponto somado, com sabor de uma campanha que vem sendo feita e que vem sendo feita de uma forma coerente dentro daquilo que o Inter se propôs. Passa exatamente por isso que tu comentou agora há pouco, o Inter entendeu a forma de jogar o Campeonato Brasileiro e começa organizando por trás, e assim o Inter se comportou todo esse tempo. Desde o Grenal, depois nós vimos de um jogo no Maracanã, onde eu também acompanhei naquela oportunidade, perdemos de 2-0. Era preciso que o Inter definisse uma estratégia mais clara de jogo, e a partir do momento que o Inter define que o importante é começar organizando atrás, começar não levando gol, Cuesta e Moledo, que eram contestados, vocês vão lembrar, teve gente aí dizendo que era uma zaga insuficiente para o Inter, e isso... É inevitável da gente dizer que isso chega dentro do nosso conhecimento, isso transita no nosso... transita dentro do clube, e é bem possível que transite entre os jogadores. Hoje tem gente, provavelmente são os 2 zagueiros com o melhor índice de aproveitamento dentro do campeonato. A do Grêmio é a que menos sofreu gol, e a do Internacional é a segunda. São as 2 melhores zagas do futebol brasileiro, hoje é da dupla Grenal. Então é importante que a gente tenha... de uma forma muito clara as características do time. O Grêmio com um toque de bola que bastante chamou muito a atenção, principalmente no final do ano passado, né? Mas é semana Grenal, né? O Inter tem o Flamengo, são jogos no meio de semana importantíssimos para o Inter. 2 clássicos, 2 grandes clássicos. 2 grandes jogos. Internacional e Flamengo, jogo de 6 pontos, Flávio. E o jogo do Grêmio também, olha, o Santos, que agora teve uma recuperação, ganhou do Vasco 3-0, jogo na Vila, sempre é jogo complicado. Deixa eu fazer só um parênteses difícil, aqui. Né, Cadu? Deixa só um parênteses aqui, Adelson, não sei se já passou aí, né? E com o Mandou um grande meu amigo, Daniel Colli, quero conhecer a nova casa. Daniel, tu está convidado, as portas estão abertas. Já passou, e ele dizendo, como gremista, dizendo que o Grêmio é o favorito no Grenal do próximo domingo, 2-0. O Daniel, está convidado, as portas estão abertas, por favor, venha até aqui, né? E mandar um abraço meu que está na audiência, meu querido amigo Dirceu Alves de Medeiros, lá em Belo Horizonte, grande jornalista, trabalhamos juntos, tive a oportunidade de trabalhar com o Dirceu lá na TVE, e o Dirceu agora, jornalista lá em Belo Horizonte. Mas ontem, certamente, ele estava lá no Mineirão, porque é colorado, estava torcendo pelo Internacional. Ele não estava lá, né, o Dirceu? Ontem, além da presença do Dirceu, então, certamente, ontem nos brindou, nos agraciou. O Dadá Maravilha assistiu o jogo conosco, e o Edu Liba também. Então, foram 2 presenças bem boas, energia muito boa. O Dadá muito reconhecido em Belo Horizonte, assim, bastante carinho, inclusive da torcida do Cruzeiro. E o Edu preferiu não assistir no camarote conosco, assistiu no meio da torcida, porque se identifica mais. Legal. Ele estava dizendo, esse jogo do Grêmio com o Santos lá, eu e o Raul jogamos no Santos, sabe que é um jogo difícil. Jogar dentro da Vila Belmiro, ainda mais o Santos vindo dessa vitória diante do Vasco e crescendo também, com mais entusiasmo, vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio. Só fazer referência aí ao pessoal em Gravataí, Criciúma, Passo Fundo, Viamão, Alvorada, curtindo 2 toques. Bom, nós estamos aí, né, pelos canais 24, 524 da NET, estamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, e pelas nossas redes sociais aí, né, para o mundo. Mas vamos ver a goleada do Grêmio, o Grêmio que aplicou 4-0 nesse tipo, com dois pênaltis, né? E com uma grande atuação do Jael, né? O Jael, tão pedido pela torcida gremista, né? Acabou tendo essa oportunidade, foi um destaque.
Olha a categoria. Olha só, até com cavadinho. É que o Saulo sai muito, olha lá, ele sai antes, ó, e aí ele percebe. O Ribeiro ontem bateu. O goleiro, isso é irresponsabilidade de um profissional fazer uma coisa dessa. Não, ele tem o aval do Renato. Essa é a diferença do técnico comum para um técnico diferenciado. Até comum ficaria bravo com um atacante, chamaria atenção, mesmo fazendo gol, né? Termina o jogo, por que fez aquilo e tal. O Renato não. A irreverência, ela também traz o lado positivo. Né? Qual é o lado positivo? É a criatividade do jogador. Esse gol aí. Dá uma solução diferente. Esse gol, Ademir, o Grêmio deu mais de 65. O passe, 67 para ser mais bem específico. Olha, deslocamento, troca de 9 jogadores passaram da troca de passe, né? tirando o goleiro, né? Começando por lá, começou por trás, mas pelo Luan voltou de novo. Passou em torno de 5 vezes a bola pelo Luan nesse gol aí. E o deslocamento, embora foi o que o Luciano Zac nos fez referência até no nosso programa de ontem à noite, né? Nossa jogada final, 2 toques, jogada final, 2 toques. Bom, mas ninguém marcou, ficaram olhando. Isso é verdade também, né? Não, mas a questão é que não dá, Cadu, o jeito que o Grêmio estava tocando a bola, quando tu vai chegar para tentar tirar a bola, fazer a interceptação da bola, já está com outro. Então o movimento e o deslocamento dos jogadores é o essencial para tocar essa bola. Quando não há isso, aí sim, aí dá a condição para o adversário chegar mais rápido. E o Grêmio não dá essa condição. Quando o Grêmio está tocando, ele volta, mesmo estando apertado, ele volta de novo, aí quando abre o espaço, sempre sai um ou o outro no espaço para receber essa bola. E essa é a dificuldade que os adversários têm contra o Grêmio. Aí sim, aí os gols vão sair do naturalmente. O André que foi quem cobrou o pênalti na decisão de terça-feira, né? Que, olha, ali se não acontece, se ele não marca, ia sobrar pro André, era impressionante. Mas eu acho que aí é a personalidade, né? Aí eu acho que ele teve personalidade. E a experiência. Bancado pelo treinador. A experiência. Deixa eu só corrigir aqui, ó, que o nosso Dirceu tá agora em São Paulo. Pô, ele é versátil, né? Ontem estava lá, agora em São Paulo. E sempre ligado aqui no nosso 2 Toques. Grande abraço, Dirceu, tá aí em São Paulo. Então, o cara, quando é bom jornalista, é bom para tudo que é lado. Eu não tinha visto as condições do gramado, confesso que não tinha olhado o jogo. O gramado do Mineirão ontem me chamou a atenção também pelo aspecto negativo. Bastante falha, bastante areia no meio do campo. Então pesado, o campo ficou pesado. Me pareceu, assim, eles molharam um pouco antes, mas ainda assim tinha muito... não era um gramado como a gente está acostumado a ver, como comparando com o do Beira-Rio aqui, por exemplo. Não que isso tenha prejudicado. Que ele fica pesado. Isso aí já vem de muito tempo atrás, em relação a quando era outra grama, deixava sempre alto o Mineirão para jogar, porque o adversário vem, quando ele começa a desenvolver uma velocidade maior, ele começa a cansar no segundo tempo. Eu achei que no segundo tempo as duas equipes cansaram um pouco. Começaram a tocar muito mais a bola atrás para poder respirar. Porque não estava conseguindo, porque o Mineirão tem isso. Quando eu joguei lá no Cruzeiro, joguei também outras partidas contra vários times, e que a grama era diferente, ela permanece porque há um campo pesado. O Mineirão se diz um campo pesado. O 28 graus também, né? Que não deixa de ser uma dificuldade. Ajuda, né? A gente sai de Porto Alegre com chuva e frio, chega lá muito quente, bastante calor, 28, 30 graus, a hora que nós saímos do hotel em direção ao Mineirão, 32 graus. Mas a gente vai ver depois do lance do Internacional. O Internacional o Internacional deu muito a bola pro Cruzeiro. Consequentemente, quem dá a bola pro adversário tem que usar o contra-ataque. Tem que segurar. Tem que usar o contra-ataque. E o Internacional não. Mas o que eu observei nesse jogo, que o Internacional, nesse jeito de jogar, ontem contra o Cruzeiro, ele correu menos que o Cruzeiro. Ele não precisou correr tanto quanto o Cruzeiro, porque ele preencheu o seu campo defensivo. O Cruzeiro no primeiro tempo tomou as ações e o Internacional chegava com muito mais perigo depois de um determinado tempo de jogo que o próprio Cruzeiro. Então, a história do meio campo, tu usa meio campo, óbvio que tu vai correr menos.
né? E o Cruzeiro jogando em casa, lógico que ele teve um volume um pouco maior. Começou vindo muito para cima. Muito para cima, teve umas 3 defesas do Lomba ali que fez a diferença. Falando nisso, vamos ver esse lance aí, a gente tem essa imagem até aí. Porque essa imagem, Ademir, que tem, olha aí, ó, desse que do toque de bola. Esse é do gol, 67 toques da bola. Só um pouquinho. Foram 25 trocas de passes entre 9 jogadores até a conclusão do Jael. Deslocamentos constantes. Tu vê que a bola foi para um lado, foi para o outro, rodaram, né? E voltou até o lançamento que originou o gol do Jael. Olha aí. É a característica desse time do Grêmio, né? De toque de bola. Claro que quando pega um ou outro adversário que encaixa a marcação, né? Fica difícil também. Não é só facilidade, né, Cadu? Raul, tu vê que se apresenta ali, quando ele pega a bola, sempre tem um que se apresenta. Tu viu para receber eu queria referir aí a participação do Luan. Né? Tem ainda um ou outro que acha que o Luan não está, né? Mas não está, né? Não, mas olha a participação dele nessa jogada. Ele é o articulador exatamente para fazer isso que ele está fazendo. Tu não vai se discutir a capacidade técnica do Luan. Isso não se discute. Ele não está sendo agudo definidor de jogada, mas ele contribui para a função primeira dele no meio-campo, que é a armação de jogo, contribui. Será que não é um pedido do treinador isso? Para ele jogar dessa maneira? Pode ser, jogue preocupado mais com a armação. Porque alterou a forma dele jogar. Mas alterou também pela ausência do Arthur. Porque o Grêmio não terá mais o Arthur. A gente fala, não dá para falar no Arthur. Não, evidente que não. Pode ser. Mas o Arthur era aquele jogador que a bola chegasse até ele. O Arthur que entregava para o Luan. Era o homem da transição. A hora que saía jogando e levava até a bola. Isso ficou bem caracterizado, eu sempre frisei isso aí. Até no Mundial, quando ele não teve o Maico também. Quando ele não tem essa bola que chega até ele, é obrigado a vir buscar a bola aqui atrás. Aí vai ficar e aí se caracteriza, aí ele sai daquela função dele. É porque o desgaste é maior do jogador. Quando ele faz essa função, que ele não tem alguém que entregue para ele, que ele possa deslocar, que nem ele estava fazendo ali, recebe aqui, vai para o lado direito, pelo lado esquerdo, e aí tu não tem aquele que dá a condição de velocidade, aí não tem essa condição de chegar ao gol e fazer o gol que todo mundo espera que o Luan faça. E o Luan tem essa dificuldade. Ele não sabe bater na bola de longa distância, ele sabe bater na bola muito bem, colocar e tirar o goleiro de curta distância. E essa é a possibilidade que ele não tem hoje, porque não tem o Arthur. Mas se conseguir um jogador que faça com que ele se aproxime mais da área do adversário... Mas tu não vai conseguir, né? Tu não vai conseguir. Tu perdeu o Jailson, que era um jogador que poderia ter essas condições. Tá? Tu perdeu agora também, foi negociado. Quem é que tu tens agora como opção aí? O Cícero e o Michel. O Cícero já se viu que o Grêmio fica um time velho com a saída de bola desses dois jogadores. O Maicon, né? É um jogador também já de uma certa idade, é um jogador de um grande potencial, de uma grande técnica, mas com o Cícero, os dois acabam sendo uma jogada. O Ramiro nesse jogo veio pro meio. Pois é, mas eu acho que não é a melhor. Mas eu acho que não. O Renato é conservador. Eu não acredito que o Renato vai mexer tanto. Ele fez por uma circunstância. Não, mas é exatamente. Eu não acredito que ele... Nós estamos sem o elemento de armação. Né? Então, vai ter que criar uma solução. E passa também tanto que ele colocou o Ramiro ali. Fixou no segundo tempo contra o Botafogo. O Ramiro armou o jogo do Grêmio no meio-campo. Porque Raul, há duas situações, eu acho, que o Grêmio tem. Porque o Grêmio tem, às vezes tu olha o Grêmio tocar a bola que nem tocou ali e não tem a velocidade. Aí reclama-se que o Grêmio não tem a velocidade para dar necessário para chegar ao gol mais rápido. Mas aí esse toque de bola, para te encontrar, tu tem que botar dois jogadores que não tem ali, o Cícero não tem essa velocidade, o Maicon não tem essa velocidade para dar continuidade na bola, para que receba e chegue mais rápido ao gol. Quando demora, reclama. Aí a torcida reclama porque não está conseguindo dar esse andamento. E é isso aí que o Grêmio tem que ver. Eu acho que o Renato tem que ver essa posição de botar alguns jogadores que possa dar essa velocidade. Pois mas quem é dentro do grupo? Tu não tem, tu mesmo está falando que tu tem o Cícero e o Maicon que não dão essa velocidade. Ah, não, mas tudo bem. Eu acho que o Ramiro possa dar um pouco mais de velocidade em relação a esses dois jogadores que estão lá atrás. A questão do Mateuzinho é um jogador que tem um belo potencial, mas é um menino, é um jovem. Vai ter que ter também a afirmação dele. Na Libertadores ele nem inscrito está. Mas é um jogador que ele é um jogador que está lesionado, teve lesão, está se recuperando, logo vai ter em condições. Quer dizer, o Grêmio só pode trocar ele chegando à semifinal. Aí só pode trocar a lista somente na semifinal. Mas acho que é um jogador que mas não vai ser um jogador utilizado quando estiver em disposição para disputar
partidas decisivas. Pelas características do Renato, eu não acredito. O Renato é conservador, repito isso. Bom, o que é certo em relação a você fazer a revisão do seu carro, aí a gente não discute. Lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá para troca de pneus. Então, não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneus gastados. Se você não sabe, se cai numa blitz, o preço de uma multa é muito mais caro que o preço de um pneu. Então, passe lá, faça a revisão do seu carro e aproveite. Seus pneus não estão legal, já troca lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso 2 toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando desse empate do Internacional que se mantém na vice-liderança. A gente tem os números aí também do jogo do Grêmio, vamos aproveitar e depois falamos e vemos os melhores momentos do jogo do Inter contra o Cruzeiro, os números do jogo do Internacional também, e a gente já pode começar a falar no Clássico Grenal, mais especificamente, né? Será ou a gente tem que falar antes, ô Flávio, do jogo do Flamengo e Raul, o jogo do Santos também? Ou não se vive, Grenal? Uma coisa de cada vez. Uma pedreira maior é o Inter. Eu acho que uma coisa de cada vez. O Flamengo. Pedreira maior. Não, o jogo é importantíssimo. O Flamengo tá aí, acabou de perder uma partida que ele talvez não esperasse. Pois é, será que é bom? Não estava na conta. Lanterninha, né? Perdeu pro Ceará, vai vir com. Mas esse vai vir um pouco desfalcado, talvez isso, às vezes a gente acha que é mais fácil, mas a mim me parece exatamente o contrário. Porque a impressão que eu tenho é que esse jogador que entra, ele entra com vontade de mostrar trabalho, querendo mostrar o seu lugar ao sol, buscar o seu lugar ao sol. Então eu acho que é uma pedreira difícil, é jogo parada duríssimo. Bom, mas esse time do Lisca que, olha... Cadu, mas são dois jogos. São jogos diferentes. Tu vê jogar o Ceará contra o Flamengo e tu vê o Flamengo jogar contra o Internacional, são jogos diferentes. Porque o Ceará jogou lá atrás e não saía de trás de jeito nenhum e não dava espaço. Olha aqui, e o Ceará com o Lisca agora, acertou. ainda está em zona de rebaixamento, mas é um outro Ceará depois da Copa do Mundo. Olha, perdeu para o São Paulo lá, 1-0 ali. Vendeu caro. O Internacional aqui com também. Com erro de arbitragem lá no São Paulo. Aqui o Internacional aqui também. Nos deu deu dificuldade, deu trabalho. Vamos falando em número, então, vamos ver os números então desse jogo de sábado do Grêmio e aí então, 58 o Grêmio posse de bola, 41 Botafogo, perda de passes 28, posse de bola, perda de posse, 28 a 30, passes certos, 362 a 272, passes errados, 37 a 35. Finalizações 18, Botafogo 10. Desarmes 15 a 10 e faltas 11 a 17. São os números então da goleada, a vitória do Grêmio no último sábado por 4-0 diante do Botafogo na Arena. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, voltamos depois então falando do empate do Internacional lá em Belo Horizonte com o Cruzeiro. Já voltamos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho, beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de 2, de 3, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás, energia indispensável. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX,
a proteção certa para a sua família. Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido e recebe em até 12 horas. Do cartão de visitas ao banner. Aqui você escolhe a impressão e a gente entrega a praticidade. Acesse cliqueimpresso.com.br. Clique Impresso, uma empresa com a experiência e garantia de qualidade do Grupo Impressul. Horas e 33 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa segunda-feira, hoje com Flávio Ordoc, Raul Rocha e Ademir Maria. Você tem aí os nossos meios de comunicação, nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, pelos canais 24 e 524 da NET. Para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no site www.rdctv.com.br também. No nosso Facebook, você tem inclusive a possibilidade de mandar aí a sua mensagem, ela fica passando no rodapé do seu televisor. É importante que você mande aí a cidade de onde você está falando, como é o caso do Matheus aqui em Passo Fundo, o pessoal lá em Florianópolis, vamos ver onde é que está o pessoal aqui em Florianópolis, o Carlos Borges lá assistindo em Florianópolis, o pessoal em Uruguaiana também, né? Cadu, Uruguaiana, um casal de amigos, o Luiz Felipe e a Ana Carolina com a Maria Tereza. Não conheço a filhinha Maria Tereza, mas já sei que é uma colorada, então eu quero mandar o meu beijo, meu abraço para esse casal de amigos e para a pequena Maria Tereza, que também é uma coloradinha. Ô, Cadu, já que está na tá nos prestigiando. Sessão, abraço, mandar um abraço pro Brandão, o Leandro, pro Cássio, pro Denis, para a Vitória e para o Vivi. João Patrício que não perde nenhum programa. E o nosso vice-presidente do Inter, João Patrício. Um abraço, João Patrício, nos devendo uma visita, vem, João. João está nos vai cobrar no ar aqui. Aproveita que ele está nos assistindo também. Grande João Patrício. Beto Pintor também está te mandando um abraço aqui. Não, Beto Pintor eu acho que faleceu. Faleceu. Eu queria mandar um abraço para minha filha, a Renata está fazendo aniversário hoje lá. Parabéns. Mas onde é a festa? Lá no barranco, lá? Todo mundo vai lá no barranco, lá? Vai barranco depois. No barranco? Não, a festa está sendo lá em casa. Vai abrir a mão, Ademir, vai abrir a mão. Mas que barbaridade, maravilha. Fazendo a festa. E você também manda sua mensagem pelo WhatsApp, né? O 998 15 9990. 998 15 9990. Vamos falar do jogo Internacional, Flávio, mas olha, hoje surgiu uma possibilidade aí do Guerreiro ter chances aí de essa situação aí que impediu que o Guerreiro jogasse, ele estava sob uma liminar, né? Acabou sendo caçado, mas agora existe uma possibilidade, parece que tem uma portinha querendo se abrir em relação a essa possibilidade. Mas antes disso, nosso Dois Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, só acessar o site você encontra todas as promoções, tudo nessa linha aí de componentes eletrônicos, mas também lâmpadas LED, conversor digital, você encontra lá controle remoto, suporte para televisão. No site, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site tem a possibilidade de você encontrar lá na loja Alberto Bis 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob, na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, automatização de portões, home theaters, casa inteligente, pelo site ou nos dois endereços aqui em Porto Alegre, Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro ali, um showroom maravilhoso, com atendimento lá do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento lá do Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem sempre uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus, então, com a possibilidade, inclusive, de pagar no crédito fácil da Multissom em 15 vezes. Então, uma loja da Multissom sempre bem pertinho de você.
O Internacional considerou assim, até essa questão que tu falaste foi importante, é verdade, o Internacional hoje, essa foi a quarta rodada, né? Terceira rodada do segundo turno. O Internacional pontuou mais do que no primeiro turno. Um ponto a mais. Que foi o empate com o Palmeiras. 2 jogos a menos. Se comparado aos 5 primeiros jogos, foi a largada mais difícil do Brasileirão, né? Isso é reconhecido por todo mundo, é uma sequência. Se a gente olhar só essa sequência dessa semana, é uma sequência pesadíssima. A gente vê aí, foi Cruzeiro ontem, Flamengo. Com o seguinte detalhe, a gente chegou agora às 6h30 da tarde, amanhã não tem tempo de treinar, é recuperação. Para quarta-feira está concentrado e jogar de novo um jogo com altíssimo nível de intensidade, de concentração, de responsabilidade dos nossos atletas. E no domingo já tem Grenal. Aí folga uma semana, pega Chapecoense e tem Corinthians. Quer dizer, são 7 ou 8 rodadas iniciais muito pesadas. Foi o que aconteceu, ela se repete agora em relação ao primeiro turno, né, Flávio? A tendência, só que o Internacional agora faz mais pontos e joga em casa. Dentro de um cenário que, inclusive, é contrário, porque pelo que a gente tem projetado, normalmente no segundo turno a tendência é um pouco de queda. Não faz a mesma. E o Inter já consegue, pelo menos, equilibrar, né, com 2 jogos a menos. A pontuação ela cai muito em relação ao primeiro turno. Não tem a dúvida, isso aí a estatística mostra. Mas vamos ver olha aí, o pessoal está falando aí o Vlad, né, falando em relação à questão aí do Guerreiro, que a gente vai falar em seguidinha, por isso que eu disse, né, que o Flávio vinha com a delegação, ele tem as notícias quentinhas aí, ele que estava com a delegação do Internacional. A gente vai falar em seguidinha sobre isso, mas vamos ver os melhores momentos do jogo de ontem, né, esse jogo que o Internacional empatou em 0-0 com o Cruzeiro, e o Cruzeiro teve um início da iniciativa do jogo, e teve a questão da posse de bola também, mas o Internacional, olha, teve grande atuação aí do Lomba nesses dois. Muito seguro, Marcelo. Foram 2 defesas, né, Ademir? Aí é a tua especialidade. O goleiro faz um time também. Sim, como não tem aquele ditado que um bom time começa pelo um grande goleiro? Foi assim contigo, Ademir? Foi assim contigo? Eu acho que o importante do goleiro é o treinamento, e ele vem treinando muito, mesmo quando ele não joga. Ele vem treinando sabendo que poderia ter a sua oportunidade. Olha aí, ó. Aí. Você fala a bola do jogo aí. 2 chutes. O outro também foi bom o chute. E as defesas que ele fez foi no reflexo, na agilidade e principalmente a experiência que ele tem, a sua colocação é importante. E o Lomba tem essa característica muito boa de ter uma boa colocação quando ele tem uma visão da jogada. O Internacional para mim, depois que houve praticamente essas jogadas do Cruzeiro com mais especificidade. Bom, até 2 times que defendessem, né? Sim, Cruzeiro, eu joguei 2 anos no Cruzeiro. Olha, esse é o gol anulado, hein? Olha, até surpreendentemente houve uma participação. O empurrão que ele diz que no Iago. A mão dele toca as costas do Iago. E o jogador admite depois o toque na mão, né? Toque na mão. Que o Internacional equilibrou depois. Surpreendentemente, né, Ademir? Surpreendentemente, até porque os árbitros de linha de fundo não têm tido muita participação, né? Essa aí foi decisiva, essa foi a participação do árbitro de linha de fundo. E o que eu tenho visto até das participações desses árbitros de linha de fundo, muitas vezes eu tenho achado equivocadas, tá? Porque a impressão que eu tenho é que eles querem, de alguma forma, talvez justificar a presença, mas eu tinha uma expectativa, eu me confesso um pouco frustrado com essa participação desses árbitros de fundo, porque eu tinha uma expectativa melhor sobre o papel que eles iam desempenhar na partida. Às vezes eles colocam mais dúvida que o próprio árbitro. Do que certezas, Tanto que ontem não marcou e o juiz chamou para ele, o juiz estava na entrada da grande área lá, estava lá na meia-lua. É que dali onde eles estão, a visão dele não é totalmente uma visão boa. Né? Porque ele tem que se colocar... Tem alguns lances que sim, né? Sim, não, mas Cadu... Tem lance que é melhor que o Bandeira, então não tem função nenhuma ele estar ali. Exatamente, é o que se discute, porque ele está dizendo. É isso. A expectativa dele é que esse juiz que está ali tivesse uma função maior. Mas a visão dele, às vezes, é encoberto pelo jogador que se acumula dentro da área. Ele não tem uma visão boa. Mas isso acontece com o árbitro, acontece com o Bandeira. Mas a questão é que o árbitro tem uma colocação dentro do campo que ele tem que ter, ele faz essa colocação quando ele é bom árbitro, ele tem uma boa colocação e uma boa visão. O Bandeira também. O Bandeira, a marcação dele é uma só. É um impedimento, ele não tem aquela garantia de marcar algumas faltas ali, que ele tem que marcar lá dentro da área. Não. A visão do Bandeira é a visão de marcar em primeiro lugar o impedimento. Então ele tem que se colocar muito bem.
Essa é a característica. É verdade, mas me chamou a atenção por outro lado, ao contrário do que eu percebi do quarto árbitro, não é do quarto árbitro, perdão, do árbitro da linha de fundo, me chamou muito a atenção a personalidade do juiz em anular aquele gol, em dar aquela falta naquele momento, em reconhecer a regularidade daquele lance. O Mano Menezes é um treinador que pressiona o tempo inteiro a arbitragem, é impressionante, ele não dá sossego, ele não cansa, então acredito que a maioria, inclusive, dos árbitros não anularia aquele gol com aquela coragem que teve o juiz, e isso destaque positivo é para um árbitro que, dentro do Mineirão, sabendo que que era um jogo que estava muito focado naquele jogo, é o Inter e Cruzeiro, não é um jogo pequeno, ele tem a coragem de fazer esse tipo de Agora, o Flávio, correção. tem que salientar também, de falar, você tem a questão das defesas, né, do Internacional, falar-se referência à zaga, né, o Grêmio que não terá o Kahneman, terá dois importantes jogadores, né, nem o Everton, nem o Kahneman no Grenal do próximo domingo. Mas o Internacional está 660 minutos sem tomar gol. 7 jogos. 7 jogos. A última foi quando perdeu para o América por 2-1 na 15ª rodada, há mais de um mês. Isso aí foi no dia 28 de julho, né? E ontem terminou a rodada 22ª, 22, ou seja, são 7 rodadas. E nos últimos 21 pontos disputados, somamos 17. Acho que cabe o destaque também para a qualidade do nosso zagueiro. Emerson Santos entrou, deu conta do recado, não atrapalhou em momento algum, muito pelo contrário, manteve o nível, manteve o time sem levar gol. Zeca, como nós estávamos falando no intervalo aqui, tanto o Zeca quanto o Fabiano substituído, ainda que ressalvadas as características distintas de cada jogador, a gente vê que o time mantém o nível, mantém a intensidade, mantém a proposta que é apresentada para os atletas quando a gente participa e vê que é mantido. Mérito do Odair, né? Mérito do Odair, do Dac, mérito da equipe técnica toda. Apaziguar um sistema de jogo para o Internacional, dentro das características, dentro do momento do Internacional. Dentro do momento. Sempre, né, enfim, estava com um momento tumultuado em termos de equipe, de grupo. Ele apaziguou na forma de escalar a equipe e tem mantido assim. Ele deu uma um jogo ele deu uma mecânica de jogo que o Internacional não tinha desde o tempo de ontem nós tomamos uma pressão que todo mundo viu, mas quando o Inter consegue equilibrar a movimentação tática e organizar o meio-campo, a gente estava tocando bola com naturalidade. Pois é, mas porque é treinamento. Porque quando ele chamou que ele grita com seus jogadores são obedientes, isso é importante, porque confia no treinador e confia no trabalho do treinador, que o treinador taticamente sabe fazer. Então aí o Internacional começou a fazer uma linha de 4 e uma linha de 5, que aí não deu abertura para o Cruzeiro. E começou a tocar, começou a se achar em campo, começou a se encontrar. Quando tinha a bola, saía para tocar essa bola, mas repunha os jogadores atrás naquela posição. Mas eu não sei se o Internacional não vai sentir. O Internacional está nesse hábito aí, e aí em função de disputação, uma competição jogando de domingo a domingo. Agora tem esse jogo no meio da semana. E nesse jogo de ontem se viu, olha, o Patrick é um jogador que está desgastado. Patrick, eles estão fazendo aquela função de recompor, tanto ele como o Nico Lopes. O Nico Lopes correu bastante. O Nico correu muito, o Nico Lopes não fez uma boa partida com o Palmeiras. Ontem não fez uma boa partida. Está se vendo que o Patrick tá no desgaste, está no limite, né? Então aí o Internacional também, nesse né? Mas o Edenilson correu bastante, ainda que a gente perceba. Jogador, rapidamente, eu não quero fazer uma futurologia aqui, mas eu acho que o Internacional fica 860 minutos sem tomar gol. Eu estou prevendo isso. Vou anotar semana que vem. Semana que vem, só que é o seguinte, repete a bancada. 860. Só que no Grenal já vai ser depois do. Já está agendado vocês dois para segunda-feira. Bom, logo depois do nosso Dois Toques vem sempre o jornal da RDC. Então a Fabiana está aqui exatamente para nos trazer as manchetes que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, gente, o jornal da RDC, você já sabe, começa logo após o programa Dois Toques. E a gente vai começar falando aí sobre uma polêmica desse final de semana, uma notícia falsa de que os caminhoneiros voltariam, né, a fazer uma greve. E o que aconteceu? Os motoristas desesperados foram até os postos de combustíveis para
encher o tanque com medo, né, de que faltasse gasolina aí nesses próximos dias. Também vamos falar aí sobre a Expo Inter 2018, o evento que terminou ontem no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, que foi um grande evento, superou aí as expectativas dos organizadores e movimentou mais de 2 bilhões de reais em negócios. Vamos falar também de um ataque a uma loja de conveniência em posto de combustíveis em São Sebastião do Caí. Os assaltantes causaram prejuízo de R$500 mil. É o segundo ataque ao mesmo local em apenas um ano. Então, esses são os principais destaques do Jornal da RDC de hoje. Eu te espero às 10 horas da noite. Tá bom, Fabiana. Então, na sequência, vem o nosso Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas, como fizemos com todos os candidatos aí, entrevistas individuais, Cruzando as Conversas, candidatos a governador do estado do Rio Grande do Sul, começamos hoje com uma entrevista individual dos candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, e hoje o entrevistado será o Roger, que é o Homer, que é o candidato a senador pelo PSOL. Nossos 2 toques para Banrisul. Banrisul é aquele banco que lhe oferece diversos produtos, entre eles o crédito simples Banrisul, que é um capital de giro com facilitado condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para você ver você crescer. Aproveite, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Mas antes do intervalo, vamos dar uma conferida aí nos números do jogo de ontem, Internacional e Cruzeiro. Vamos lá para a tela, tá aí, ó. Posse de bola, 49 o Cruzeiro, o Internacional com 50. O Internacional teve uma maior posse de bola. Perda de posse, 35 a 34, meio parelho aí, né? Passes certos, 389 a 347. Passes errados, 36 a 44. Finalizações, 19 e 12 o Inter. Desarmes, 21 a 17. Faltas, 16 Inter 3. Tá, aí são os números, né? Jogo parelho. Jogo parelho. Muito parelho. Então são os números aí do empate de ontem entre Cruzeiro e Internacional. Agora sim, vamos para o intervalo. Voltamos depois mostrando a classificação após a rodada de ontem e também falando sobre o caso Guerreiro. Pode haver uma reviravolta nisso aí. Já voltamos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho, beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de 2, de 3, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás, energia indispensável. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca, nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090.
Vamos lá, 21 horas e 51 minutos de volta aí com o nosso Dois Toques, Flávio Ordoc, Raul Rocha e Ademir Maria. O nosso meio de comunicação, 24524, pelos canais da NET e pelas nossas plataformas digitais aí ao vivo, você tem para o mundo. Também o nosso WhatsApp 998 15 9990. Nosso Dois Toques para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site e se tornar um cliente lá da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, a assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial de São José, que está na Série C aí, esse ano, subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Também para o Melhor Público, que é o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Vamos lá ver a classificação, ligeirinho, como é que ficou aí, após a rodada de ontem. Vamos botar na tela aí, vamos lá. Em seguidinho, então, a gente tem, olha aí, ó, o São Paulo, mas manteve essa diferença, o Internacional, os 4 primeiros, né? O Flamengo, o Grêmio empata com o Palmeiras, mas nos critérios acaba levando. Depois vem o Atlético, Cruzeiro, olha a diferença aí do sexto aí, ó, do sétimo ali, ó, com 31 pontos em relação ao Inter. São 12 pontos a diferença, olha só, hein? E dá para dizer que Grêmio Internacional, com certeza, na Libertadores do próximo ano. Aí vem Cruzeiro, Corinthians, Atlético, Santos. Virando a página, vamos lá, o Fluminense, América, Vitória, Bahia, o Vitória que cresceu aí, né, com o Bahia, o Carpegiani assumiu lá o Vitória, né? Botafogo, Vasco e depois Sport, Chapecoense, Ceará. Olha, o Lisca mesmo aí com toda a campanha, mas melhorou bastante em relação à volta após a Copa do Mundo, mas continua usando o rebaixamento. Flávio Ordoc, e essa reviravolta aí, no caso do Guerreiro, parece que se abriu assim uma luz no fim do túnel, a possibilidade de o Internacional contar com esse jogador. Cadu, é inegável que um atleta do nível do Guerreiro faz diferença em qualquer time, me parece que do Brasil e talvez do mundo, né? É um jogador que tem espaço num grupo, em qualquer elenco do mundo. O Inter chegou até aqui com a presença do grupo qualificado que tem. A reviravolta do caso Guerreiro ela ainda não aconteceu, é uma expectativa que se abre em razão de uma possibilidade, me parece que de um julgamento que aconteceu na Bélgica. Mas a gente tem que ter cautela, eu acho que o momento é da gente valorizar o nosso grupo que chegou até aqui. O Inter ontem teve o retorno do Damião, sempre muito esforçado, ontem entrou o D'Alessandro, tem Jonathan Alves, o Inter tem um grupo muito qualificado. É evidente que se houver a possibilidade do Guerreiro entrar, eu não tenho dúvidas que é um acréscimo e que nos encheria, obviamente, de alegria e também de esperança para se manter na ponta da tabela e disputando a parte de cima, que é o que todo torcedor colorado quer ver, né? Essa informação até foi dada pelo nosso companheiro que seguiu aqui, que é o JB, João Batista Filho, no blog dele em relação a essa situação aí, que é a imprensa pirona que está relatando aí que o Paulo Guerreiro conseguiu algo histórico, segundo eles. O jogador conseguiu uma decisão no Tribunal de Bruxelas, na Bélgica, que muda tudo. Essa é a questão. Eles ordenam que a decisão do CAS, né? O Internacional tem uma afinidade com o CAS, que é uma barbaridade, né? Que não é válida, que o Guerreiro pode ser julgado, e aí sim pela justiça peruana, que é afiliada à FIFA. Então, vamos combinar que o seu travante terá muito mais chance de ser julgado no Peru, porque na Suíça está claro que os caras não vão aliviar mesmo. Dificilmente. Na Suíça a tendência é que se mantenha a condenação ou pelo menos esse recurso. A gente está tentando antecipar esse julgamento, que a princípio seria em dezembro também, porque ele já cumpriu boa parte da pena. É um jogador com um histórico exemplar, já está com uma idade. Vamos ver o que dá, né, Flávio? Expectativa internacional. Mas a expectativa é boa, vamos torcer, mas de qualquer forma é momento de apoiar o time. A gente tem jogos na quarta e tem que valorizar o nosso elenco que chegou até aqui e chegou muito bem. Não sei se já passou e mandou o pessoal lá em Santa Catarina nos assistindo, me pedindo um abraço, uma boa noite, como sempre acompanhando vocês aqui de Laguna, em Santa Catarina. Manda um alô para os gaúchos que moram em Santa Catarina. Um abraço a todos, o Mirovec. Então, um abraço para todos aí, pessoal lá que nos assiste também lá em Santa Catarina. Vamos aqui ligeirinho, pelo menos alguns aqui pelo nosso WhatsApp. Cadu, parabéns pelos 2 meses da nossa programação da RDC. Muito obrigado. Temos muito mais pela frente ainda, o Wolf, né? E olha, esses times do Rio estão muito mal, tirando o Flamengo. Vamos lá, pelo menos mais algum aqui. O Renato, boa noite, Cadu. Falta os cartões. Ele quer os cartões na estatística aí nos números. Tá bom, o Renato lá de Campo Bom, vamos providenciar.
É só para lembrar, já chegamos hoje a 111 mil sócios, Flávio. Aquele Colorado que ligou na sexta-feira poderia se associar. Avisa ele, Cadu, que a campanha é Colorado de carteirinha. Ele fez um crítica ao marketing aí. 95 mil sócios em dia, dos 111 mil sócios cadastrados que temos. É um nível muito bom. Tá bom, eu quero encerrar o programa aí, pessoal. Tá aí o Mira, essa referência que eu fiz. Quero parabenizar duas pessoas especiais que estão aniversariando aí, mandar um beijo, parabenizar a Sandra e também o nosso querido Gui Paz, que é um dos nossos apresentadores aqui da nossa RDC TV, com o Q-Sport. Então, um grande abraço. Essa é uma das revelações aí da nossa linha de jovens apresentadores na nossa RDC TV, e também o nosso colega, outro colega aqui da sonoplastia, o Anderson, que está aniversariando hoje, saiu mais cedo exatamente para poder comemorar com a família, tá bom? O Anderson Furtado, que é um dos nossos colegas aqui, responsável pela nossa sonoplastia. Tá bom? Então um abraço a essas três pessoas aí, parabenizando também a eles. Obrigado, Flávio. Obrigado, Raul. Obrigado, Ademir Maria. Bom, a gente saímos daqui e vamos pro Barranco, restaurante Churrascaria Mais Primeiro do Grande Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos, aquelas promoções no Barranquinho, né? Aí você escolhe nesses dias, se vai pro Barranco, no Barranquinho, é um do lado do outro, né? O complexo do Barranco. Agora, eu vou para lá em qualquer lugar comer o Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá, o melhor agora mudou, tem novo endereço, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, tá super bem em qualquer uma delas. E lá na Ceará, agora no número 370, só Kia. Então, tá aí, ó, você escolhe. Agora, se for uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, não quer saber um teatro, não quer saber de estacionamento, Teletax, aí o número, a peça pelo aplicativo, baixe. Se você não tem, baixe o aplicativo Teletax Capital. Se tem a segurança, né? Quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto e você vai de Tritaxi Aéreo. Nós voltamos amanhã às 21 horas, mas continue aqui com a nossa programação da RDC TV. Logo na sequência, o Jornal da RDC e logo adiante também o Cruzando as Conversas. Hoje entrevistando um dos candidatos ao Senado do Estado do Rio Grande do Sul, o candidato pelo PSOL. Continua aqui com a gente. Até lá. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.